Me fala como que é a compulsão alimentar dentro da medicina do esporte. De que forma que vocês trabalham com isso, manejam? Ana, hoje, assim, eu vejo o que eu vejo muito nos pacientes e o que tem chegado muito para mim, e eu aposto para vocês também. Os pacientes estão cada vez... As pessoas, em geral, né, estão cada vez mais estressadas, cada vez mais ansiosas, tomando um monte de medicação psiquiátrica para isso, né? Fluoxetina, sertralina, né, deprimido... trabalhando um monte, né? Stilnox para dormir, não sei o que para acordar, Venvance para acordar. E aí toma Stilnox à noite para dormir, Venvance de manhã para ficar pilhado. Aí mete 5 doses de Super Coffee. Isso! Brincadeira. Mas é justamente isso, né? Então as pessoas estão num nível que está assim, absurdo. E quando a gente começa a ver isso, Nath, existem acho que 2 formas pensando nessa parte alimentar da compulsão, né? A compulsão é uma doença psiquiátrica. Tem que ser tratada com medicação. Não adianta a gente pensar em parte nutricional só para um paciente assim. Então, os pacientes têm hoje essa parte de compulsão, só que eu não falo compulsão como doença, eu falo mais um lado afetivo ligado à alimentação. Uhum. E a gente vê muito isso. Então, o comer ansioso, né? Você deve ter noção já disso. Às vezes a gente chega do trabalho, aquele dia super estressado, hoje eu mereço. Uhum. E aí você vai lá e põe um doce, pede aquela pizza, manda a bala na pizza, no hambúrguer, porque hoje eu mereço. Nossa, eu trabalhei super, tô super... Então, assim, esse lado afetivo ele vem tanto pelo lado bom quanto pelo lado ruim, né? O lado bom dessa recompensa, eu odeio essa palavra para alimentação, recompensa, vão me recompensar, eu mereço. Ou então o lado ruim, tô estressado, tô triste, tô muito ansioso, vai lá e come um monte. Que é a mesma coisa da droga, né? Mas vou usar porque eu tô triste, vou usar porque eu tô feliz. Perfeito. Vamos pensar que tudo é comportamento. E a Sim. gente vai reforçando ou não determinados Exato. comportamentos. E aí a gente pega um nenezinho, né? A gente tá com um exemplo de um nenezinho que a gente convive. Normalmente, quando o nenezinho ele chora, qual que é a primeira coisa que os pais fazem? Eles dão um peito, uma mamadeira, um bico, uma chupeta. Sim. E aí a gente vai já desde a primeira infância ali ensinando aquela criança que a alimentação ela cura questões emocionais. Sim. Por quê? Um peito, uma chupeta, eu começo a chorar, minha etiquetinha tá me incomodando, mas eu não consigo falar isso. Eu vou falar a partir do que eu consigo, que é com o choro. E aí a minha etiqueta incomoda e eu ganho um bico. E o bico é gostoso, né? Leitinho. E aí eu esqueço que a etiquetinha tá me incomodando. E assim eu vou crescendo. Então, depois eu brigo com o chefe, eu não consigo me expressar, eu não consigo... E aí, o que eu faço? Engulo com comida. Perfeito. E, se a gente começar a extrapolar um pouquinho isso, essa parte emocional, olha que louco, né? Desde a infância ali, a gente está sendo bombardeado com essas coisas. Então, quem nunca ouviu aquele negócio? Domingo ali na casa da minha avó, aquele cheirinho de comida já me dá até emoção de falar. E minha avó era uma baita cozinheira, sabe? E eu lembro disso com carinho. Então, essa parte afetiva ligada à alimentação é demais. Então, desde pequeno você é bombardeado ouvindo assim, você não comeu tudo. Uhum. Come pra mamãe ficar feliz. Exato, né? exato. Então, assim, quem disse que comer tudo aquilo vai ser saudável para aquela criança? Ela precisa realmente comer tudo aquilo para ficar forte. Você sabe que o Oswaldo, meu marido, ele era uma criança extremamente magra, e inclusive que até acharam que tava com problema, levavam no médico, não sei o quê. E aí, quando a Dani, minha cunhada, nasceu... porque a mãe dele falava assim, come pra mamãe ficar feliz, come pra mamãe ficar feliz, come pra deixar a mamãe feliz. E ele não gostava que nada ficasse no dentinho dele. Então, ele não comia nenhum tipo de proteína, porque era enjoado, uma criança chata. Aí, 5 anos depois, veio a Dani. E aí, ele começou a comer tudo pra deixar a mamãe feliz. E aí, ele ganhou um excesso de peso, chegou a uma obesidade... porque aí ele começou a comer para agradar, porque ele queria se aproximar da mãe, e aí a fonte de aproximação era coisa do... já que minha mãe não está mais feliz comigo, ela recorreu a um outro ser vivo, então Deixa eu comer. Exatamente. E isso a gente começa a extrapolar de outras maneiras, não só... Então, eu tenho um paciente que atendi esses dias, 20 e poucos anos, paciente extremamente ansiosa, professora, ela falou que só dorme com um pedacinho de cobertor, assim, ó. E o pedaço do cobertor tem que ser o cantinho, tem que ser a dobrinha, assim, sabe? Então, a mãe dela, uma época, botou um cobertor para ela que era redondo. E aí, ela não conseguia dormir com aquele cobertor. Então, você vê como ela liga a parte emocional a essa parte de afeto e, às vezes, né, somatiza em outras coisas. Então, Sim. Isso eu acho que cada vez mais na população isso tem aumentado e é uma questão muito ruim, né? A gente precisa tentar desligar essa parte emocional da parte de alimentação.
E se a gente voltar um pouco lá, a parte dos homens das cavernas, vamos brincar um pouco assim, né? Não existia isso, né? Essa parte emocional não existia nada. Não existia, era comer pelo comer. Para sobreviver. E não existia obesidade naquela época. E quando a gente olha para os dados hoje, isso é fato, a gente tem muito mais mortes por obesidade do que por desnutrição. Ou seja, em poucos anos a gente teve, né, assim, um outro aspecto muito diferente do anterior. Antigamente se morria muito mais por desnutrição e hoje a gente tem o excesso de alimentação como um fator assim causal de morte. Pensando em emagrecimento, quais são as principais atividades físicas que eu posso incluir na minha rotina se eu quiser emagrecer? E vamos pensar num paciente que está gordo mesmo, tá? Perfeito. E aí depois você vai falando para menos, assim. Dos que estão mais fáceis. E vocês vão me perguntando também, a gente vai conversando, tá? Tá. Quando a gente fala em obesidade, então o paciente chega às vezes e fala assim, eu quero emagrecer. Aí ele fala assim, eu faço caminhada todos os dias de manhã. Eu faço minha caminhada lá 40 minutos todos os dias. Então, um exercício, quando eu pergunto na minha anamnese de atividade física, o que você fala? Caminhada 40 minutos todo dia. A caminhada em si é um exercício puramente aeróbico. Quando a gente pensa no aeróbico, né, puramente aeróbico, e a gente pensa em emagrecimento, então, assim, o que é emagrecer? É a gente ter um déficit calórico. Quem manda em perda de peso ou não, a gente está falando em déficit calórico, né? Você consumir mais energia do que você está... Aliás, consumir menos energia do que você está gastando. Então, assim, o aeróbico, né? A gente estava falando. Quando a gente coloca o exercício aeróbico, muitas vezes a gente acaba não fortalecendo sua musculatura. Quando a gente perde um pouquinho de massa muscular, mesmo que pequenas quantidades, o seu metabolismo ele acaba diminuindo de certa maneira. Diminuir seu metabolismo, seu gasto calórico diário, muitas vezes impacta na sua dieta. Então, o que acontece hoje em dia? Puxando um gancho só. O paciente fala assim, achei uma dieta na internet, a dieta da sopa, a dieta da água. Faz uma dieta super restritiva. Então, imagina assim, o metabolismo dessa pessoa vai, suponha, 1.200 calorias. Ela põe uma dieta de 900 e põe um exercício ali, nem vão pensar no exercício em si, ou uma caminhada. Ela está com um déficit bem grande. Esse déficit calórico não vai fazer ela ganhar massa muscular. A massa muscular vai diminuindo. Então, ela perde no primeiro mês 5 quilos. Fala assim, nossa, a dieta é top, é fera. Perdi 5 quilos aqui, achando que está emagrecendo. Só que muitas vezes a massa de gordura dela até às vezes caiu um pouquinho, mas a massa muscular caiu bastante. E o que ela perdeu nesse caso? Água? Pode ser água, pode ser massa muscular. Né? E aí que vem o grande problema, porque tem pessoas até que ganham gordura e perdem massa muscular e perde peso e fala assim, mas por que o corpo vai lá e tira do músculo, né? Por que não foca onde tem energia, não é? Não, a gordura é mais energia. A gordura ela consome, né, uma reserva energética maior. Só que se a gente pensar em termos de sobrevivência, quando a gente coloca assim, pensa musculatura ou gordura, qual que é o melhor estoque? Quebrar. O estoque maior ali é gordura. Então, teoricamente, todo o seu metabolismo começa a voltar para segurar um pouquinho a massa de gordura, porque é seu estoque. E a massa muscular acaba... Porque a gordura seria o que te faria sobreviver caso você estivesse perdido na selva, digamos assim. E outra coisa, se a gente pensar em termos de insulina, essas coisas, se a gente diminuir muito a insulina, a gente deixa de quebrar um pouquinho a gordura e acaba usando outras fontes de energia. Uma das fontes é aminoácido. O aminoácido vem da onde? Da massa muscular. Sim. E aí, perdendo essa massa muscular. Então, assim, primeiro mês, 5 quilos. Segundo mês, perdeu um pouquinho de massa. Aquela taxa que era de 1.200 caiu para 1.100, vamos supor. Um déficit que era de 300 calorias passou a ser de 200. Segundo mês, perdeu 2,5. Ela fala, a dieta ainda tá boa. Segundo, pô, de 7,5 aqui. Terceiro, só que perdeu em massa muscular de novo. Terceiro mês, ela empata já o quanto ela está consumindo e o quanto ela tá gastando. E aí já não perde mais peso. E aí o que acontece? Ela não mexeu numa chavinha aqui dentro, eu gosto de brincar com os pacientes, que é seus hábitos, né? Ela está fazendo uma dieta super restritiva que não vai ter tempo dela fazer. Tem pacientes que fazem 3 meses ali, não aguentam mais e voltam num hábito antigo. Porque o raciocínio que você está falando é, quando a gente tem músculo, o corpo gasta muita energia com esses músculos. Perfeito. Então, Perfeito. Se você está fazendo essa dieta restritiva, você está destruindo algo que gasta, né? Que porque usaria caloria. De certa maneira, você acaba perdendo um pouquinho de massa muscular e é o que vai te dar a condição de emagrecer de uma maneira saudável. Então, não saudável. pode olhar peso em balança, né? Exatamente. Porque, ainda mais no começo de dieta, muitas vezes o paciente começa a ganhar um pouquinho de massa muscular e perder um pouquinho de gordura. E o peso não muda.
E aí o paciente fala, nossa, esse médico Nossa, aí... um mês inteiro sofrendo e... Geralmente o primeiro retorno deixa uns 40 dias, que é um tempo razoável ali da gente criar hábitos novos, né? Que o cérebro interpreta como novos hábitos. Então, você colocar um exercício, botar uma dieta, alguma coisa assim. Nesse primeiro retorno, às vezes, perdi 1 quilo, nossa, fiz o maior esforço, perdi 1 quilo. Só que, você ganhou massa muscular e perdeu gordura. Seu metabolismo está melhor agora. E tem como ver como está o metabolismo? Tem Diversas maneiras como? pra gente ver. Existem diversos exames que a gente consegue ver. Pensando em metabolismo, então existe calorimetria indireta, já deve ter visto, você senta na clínica ali e põe um respirador, uma máscara ali, e ele mede quantidade de oxigênio inspirado, expirado, quantidade de gás carbônico expirado. Isso faz uma relação média. ali, faz uma relação de quanto que está sendo a partir do seu consumo de oxigênio, quanto que está sendo seu gasto calórico. Existem contas, então existem fórmulas pelo seu peso, pela sua massa muscular, que a gente faz, que calcula em média a sua massa muscular. São semelhantes, calorimetria indireta é um pouquinho melhor. E aí, se a gente começar a pensar em análise corporal dessa massa e gordura... Que é a tal da bioimpedância? Existe a bioimpedância, aí vai existir uma série de exames. A DEXA, né, que é padrão ouro. O que é a DEXA? É um raio-x que você vai fazer, que você vai ver exatamente a medida ali de gordura, de músculo, de osso. É como se fosse ali o exame para fazer osteoporose. Sei. Para a gente ver a osteoporose, né? Quanto que está a relação de osso, se consumiu muito ou não. Então, isso não Mais ou faz na menos clínica? Vocês encaminham para algum lugar? Depende da clínica. Consegue. Tá. Na minha ainda não, mas quem sabe logo mais. E sabe o que é legal disso? Quando eu entrei na academia que eu estou fazendo, ele viu que eu tinha mais gordura do lado esquerdo do que do direito. É engraçado que a gente tem esse desequilíbrio, né? Porque eu uso mais e eu consigo pegar mais peso do lado direito do que do esquerdo. Aí ele falou, uma das coisas de objetivo é que a gente consiga equilibrar isso para que você tenha o mesmo nível de força dos dois lados. E é coisa que a gente não sabe, né? Sim. Mas você é mais... Tem que ter ajuda profissional, mais acúmulo né? de gordura de um lado do que do outro. Isso é legal. A bioimpedância... Você sabe como funciona a bioimpedância? Você Não. tem ideia como que funciona Só isso aí? vi que é um Ultrassom? aparelho lá. É por ultrassom? Não, você a sobe numa bioimpedância balança. é uma balança mesmo. E ela existe em 2 tipos. Bipolar, que você só sobe realmente e pega 2 polos, que são os pés. Ou então pode ser tetrapolar, que você segura o já bracinho. vi. Eu fiz essa. É a mais comum, né? Você segura os bracinhos. E o que acontece? A gente tem 4 receptores, nos pés e nas mãos. A gente vai passar uma corrente elétrica, vamos dizer assim, entre esses 4 polos. E a gente calcula a velocidade dessa corrente elétrica entre um polo e outro, né? Quão forte ela chegou e quanto tempo ela demorou. Quanto mais gordura a gente tiver, mais ela vai demorar para passar e mais fraca ela vai chegar em outros pontos. Então, por isso que, teoricamente, a gente consegue ver cada parte. Então, a bioimpedância, se a gente olhar, a gente vê membros superiores, os inferiores e região de tronco, que aí pega abdômen, tórax e costas, né? Quanto mais devagar, mais gordura. E esse negócio que você está falando é exatamente isso, né? Então, talvez de um lado lá você passou um pouquinho mais devagar, do outro um pouquinho menos, enfim. Quanto mais rápido, menos gordura você tem. Quanto mais rápido, teoricamente, mais água. Mais água geralmente está onde? Né? Lógico, existe retenção, existem outras coisas, mas geralmente dentro do músculo. Então, que ele falou ontem. Isso é um problema. O que acontece? O paciente às vezes chega no consultório muito retido, com aquela retenção. Sabe aquele negócio, você tira a meia no fim do dia, ou a legging ali, tá a marca da legging na perna inteira, no tornozelo, né? Quando a gente tem uma grande retenção, a balança geralmente não interpreta o que está dentro do músculo e o que está fora. Então, ela superestima a sua massa muscular. E aí, o paciente, o que acontece? Eu falo, para diminuir a retenção, você tem que tomar mais líquido, começa a tomar mais água, não sei o quê. Ele começa, chega a 40 dias, ele falou, comecei musculação, estou super bem, já estou com umas cargas um pouco melhores. Só que ele chega e caiu massa muscular. Aí ele fala, que porcaria, de novo, né? E aí você começa a perguntar e você entende, você vai ver a retenção dele. Então, a quantidade de líquido que ele tinha antes era muito maior. A balança interpretou que a massa muscular dele era bem maior. E é por isso que é melhor, então, você fazer... Como chama? Como chama aquele lá do beliscão? Adipometria, o beliscão. Biliscômetro. O Nutri falou ontem que é melhor. Então, o adipômetro, ele é um pouco... A DEXA é padrão ouro, é o melhor exame que tem, porque a gente realmente vê... E aí, você perguntou do ultrassom, rapidinho, só vou comentar. Existem alguns ultrassons que a gente consegue medir a capa de gordura subcutânea ali. Então, você consegue ver quantidade de músculo, quantidade de gordura. Existem alguns também exames é bom. assim, é legal também. Só não é tão bom quanto o padrão ouro, né?
Mas assim, é um exame que assim, todos são bons, na verdade, para acompanhamento, desde que você sabe fazer uma análise criteriosa, que nem essa que eu te falei da água, né? Então, o adipômetro, no corpo a gente tem alguns estoques de gordura em parâmetros diferentes. Então, a gente tem lá alguns métodos que a gente avalia e faz um beliscão ali da gordura subcutânea, a gordura que está embaixo da pele. E a gente vai ver essa camadinha de gordura e colocar ela numa fórmula para ver seu percentual de gordura ali. Na mulher, quando a gente fala em algo saudável, 28% para baixo. No homem, 20% para baixo. A mulher, naturalmente, tem um pouquinho mais gordura do que o Caramba, homem. eu tava com 22 e ele falou que tava péssimo. Sério? Ele falou assim, temos que chegar em 18 até o final do ano. Aí, quando eu cheguei e falei isso pra Karina, eu falei, nossa, tô com 22. Ela falou, amiga, não é ruim. Não. Eu falei assim, não, é coisa de gordo mesmo. Ela falou assim, não é. Eu falei assim, ele falou que tem que chegar em 18. Ela Mas falou, ele tá 18 vendendo um plano, né, atleta. amiga? Presta atenção. Exato, ele precisa vender o peixe dele, né? Cara. Chegar em 18, numa mulher, a gente tá falando mais em definição. Ah, quero que apareça aquele musculinho, aquela perna que tá mais desenhadinha. Quero um bracinho desse, assim. Que você não viu embaixo. Vamos conversar, doutor. O que é isso aqui, pelo amor de Deus? Isso é outra coisa interessante, né? É pele, não é? Não, isso aqui não é pele, não. Isso aqui é gordura. A Karina né? não Tá tem fofinho. gordura. É gordura. Esse é. Sério? Esses É. estoques de Esse aqui, gordura... eu já recebi o beliscão, ela falou que tava com mais gordura do que era pra estar. Tava no número 20, sei lá o quê. Exato. Então, assim, Que triste esses isso. pontinhos que a gente pega gordura das costas, do braço, peitoral, o flanco aqui, né? Aquele muffinzinho aqui do lado que todo mundo Pochete. incomoda, pochete na frente, pega a coxa, pega vários pontos. Só que um cara lá, ó, chama Charles Poliquin, esse cara, o que ele fez? Ele estudou, pegou 1000 pacientes dele e começou a analisar antropometricamente todos esses pacientes e viu que algumas doenças elas acumulavam mais gordura em uns pontos do que outros. Então, esse pontinho, quando a gente fala aqui, principalmente de braço, a gente precisa olhar principalmente algo relacionado à parte hormonal. Você vê, quando a mulher chega na menopausa, né? É aquela tia que dá o tchau e balança Isso. tudo. Porque a parte Eu hormonal sou dela já pré-tia. foi embora. Eu sou pré-tia já. Não, pelo Eu tô amor de Deus, entrando. não é isso. Não, eu tô entrando na menor. Então, mais do que nunca, importante botar um exercício para segurar sua massa muscular agora. Importantíssimo, né? Mas nesse faz ponto. tudo, tá? Vamos tudo. conversar já quero saber tudo. Vamos falar. Então, assim, essa parte a gente pensa lá, a mulher quando ela perde o estrogênio, né, enfim, né, do ciclo hormonal dela, ela começa a acumular mais gordura, principalmente nessa região, e uma gordura mais Por visceral. quê, né? Que é isso da evolução, hein? Cara, qual é a explicação? Era pra gente já ter morrido, é isso? Tipo, era pra viver até os 40, eu tô vivendo Mas, muito. tipo assim, passou. E isso é outra coisa, quando vem casal na consulta é uma coisa legal também, porque o homem é totalmente diferente da mulher. Mas cria uma barriga dura, cara, que eu acho Então, pior, não é? Mais ou menos, porque a mulher acumula onde? No Nessa quadril. região, né? Principalmente quadril, às vezes perna, né? É muito ligado a esses receptores de estrogênio. Então, a mulher é um pouquinho mais difícil de perder do que o homem, né? Mesmo dura? Então, não necessariamente, tá? Aí existem partes hormonais, outras coisas. Mas o homem, geralmente qual é o biotipo do homem? Então, você olha o homem que é falso magro, é aquele cara que tem um braço super fininho, perna fininha, aquele barrigão duro que você tá falando para frente. Que gordura que é essa? Não é uma gordura que eu consigo Tocar. pegar, né? Não é dobra cutânea. Se eu fizer dobra cutânea neles, é até difícil. É aquela que você fala, nossa, é difícil de pegar. Porque é uma gordura visceral. É aquela gordura que está lá dentro, próximo aos órgãos. Essa gordura, quanto maior é o nível de gordura visceral, maior é o risco de ter qualquer doença cardiovascular. Então, por isso que homem morre mais, geralmente, de doença cardiovascular do que a mulher.